Eu estou muito empolgada para gravar esse vídeo. E aí, galerinha desse canal, sejam muito bem-vindos ao Flor Literária. Esse vídeo, ele tem um sabor especial, porque aqui, nesse espaço, neste exato momento, eu vou falar para vocês, sem filtro, o quanto tem sido bom escrever no meu diário. Eu acho que eu tenho levado isso mais a sério nos últimos meses, e eu tenho visto o poder que tem de colocar no papel os nossos sentimentos mais variados possíveis. Eu já gravei outros vídeos aqui falando sobre o quanto eu gosto de escrever, que para mim a leitura e a escrita são 2 paixões, eh, indiscutíveis na minha vida desde sempre. E hoje, especificamente, nesse vídeo, eu decidi compartilhar um pouco mais a fundo, eh, do quanto tem feito diferença no meu dia a dia escrever no meu diário. Eu gosto muito de fazer colagem, eu já compartilhei isso aqui com vocês, então existem 2 vertentes, né, que o diário faz muito sentido para mim. Primeiro, para fazer as, colagens. Primeiro não, porque não é assim uma questão de prioridade, mas são por 2 pontos. O primeiro ponto que eu vou compartilhar com vocês é sobre as colagens. Eu gosto muito de fazer colagem e eu sempre faço. Eu gosto de diário decoradinho, e desde que eu descobri que eu mesma posso decorar, eu gostei mais ainda. Então eu adoro fazer as colagens assim, ó. Ui, e aí eu vou utilizando adesivinhos, eu faço assinatura de arquivos digitais, eu gosto desse processo criativo, de colar e utilizar o mesmo espaço para escrever, né. Então, existe esse poder terapêutico, para mim, que eu colo, faço as minhas produções artísticas e nesse mesmo caderno eu gosto de escrever. Eu já tentei fazer em espaços diferentes, eu tive um outro caderno em que eu só fazia colagens, e esse aqui só para escrever e fazia algumas decorações, assim, mais simples. Só que a gente vai vivendo e vai aprendendo, né, então eu vi que, para mim, fazia mais sentido fazer os 2 juntos, porque um caderno só de colagens eu achava assim: "Tá". Eu achava que era algo que ia ficar lá guardado e eu não ia ter aquela frequência de ficar olhando e revisitando, porque eram só colagens. Mas esse aqui, em que eu faço a colagem, que eu escrevo, eu sempre revisito e eu leio e releio, às vezes, alguns trechos. E esse aqui eu já falei desse caderno antes, que é um caderno que começou em 2024, ele já está para terminar. Eu já comprei outro na Shopee, para quando esse aqui acabar, eu já ter o outro aqui guardadinho, mas eu comecei esse caderno com inúmeras funções, e a vida é isso, né, a gente são tentativas, e aí eu vi que o que é que combinava com o meu estilo, o que é que combinava comigo. Combinava isso, eu fazer as colagens e escrever livremente sobre os meus pensamentos, sobre o que eu estava sentindo, sobre o meu dia. Eh, não tem, assim, tópicos, né, para eu te dizer aqui agora, dicas do que escrever no seu diário. Escreva o que você sentir, não existe um tópico, assim, uma lista de tópicos corretas para se escrever em um diário. Tem dias que eu sinto aqui e eu escrevo sobre o que eu estou sentindo naquele momento. E eu falei que esse vídeo seria sem filtro, porque no meu diário eu posso escrever exatamente o que eu estou sentindo com as palavras exatas que eu quero dizer. Então, se eu estiver com muita raiva de uma situação, eu posso escrever ali, inclusive, dizendo nitidamente os meus piores pensamentos sobre aquela situação, porque eu não vou ser julgada.
a não ser por mim mesma, depois quando eu resolver revisitar e reler. E assim como quando eu quero descrever uma situação que me deixou extremamente entusiasmada, eu posso colocar com todos os detalhes que ninguém vai achar besta. Vai falar: "Nossa, que menina que está tendo surtos porque, sei lá, chegou uma coisa, uma comprinha de R$ 10 que ela queria muito", enfim. Isso foi um exemplo, foi bem banal, mas assim, ninguém vai julgar o que está escrito no seu diário. Ninguém vai julgar o que eu escrevo aqui, porque o que eu escrevo aqui não é para ninguém, é para mim. E tem esse poder, e eu falo isso na prática, como uma pessoa que tem alguns meses que reviveu essa vontade de escrever sobre tudo que eu quiser diariamente, nem sempre diariamente, mas assim, com uma frequência necessária no sentido para mim, assim, de quando eu acho que é importante, às vezes eu fico agoniada, eu tenho que escrever isso para poder aliviar da minha mente. Então eu senti, o poder terapêutico do diário, desde que eu, de fato, tenho me entregado nessa escrita. E por muitas vezes eu ficava com a mente extremamente acelerada, com a mente extremamente bagunçada, com a mente entrando em curto-circuito, porque eu precisava falar, colocar para fora o que estava ali, organizar aqueles pensamentos, mas eu não queria falar com ninguém da forma que estava ali na minha mente. Porque se eu fosse compartilhar com qualquer pessoa, e eu não falo por uma questão de confiança, por uma questão de vergonha, não, eu falo porque por muitas vezes, e gente, isso é viver em sociedade. A gente precisa ter um filtro, né, a gente precisa ser comedido com algumas palavras. Eu não tenho como dizer determinadas coisas que se passam na minha mente, sejam elas bestas ou até assim, sentimentos, que nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, por muitas vezes, que são difíceis de lidar, e a gente fica procurando palavras melhores de expressar isso para as pessoas. A gente acaba sendo um pouco mais sem filtro com os nossos psicólogos, com os nossos terapeutas, mas ainda assim eu acredito que existe um filtro. Mas quando você fala consigo mesma e você tem a oportunidade de transferir isso para um papel, percebi que a gente é mais transparente e sincero consigo mesma. E tem um poder de organizar a nossa mente que nada do que eu fale aqui vai te fazer sentir e entender o que eu estou falando se você não fizer. Eu comecei a notar que eu conseguia direcionar a minha mente a não ficar tão ansiosa quando um determinado assunto estava ali martelando constantemente e eu precisava colocar para fora, não queria guardar aquilo. E aí, nem que eu escrevesse, às vezes, 1, 2, 3 dias, às vezes, várias vezes sobre esse mesmo assunto. A cada vez que eu escrevia, eu conseguia organizar melhor os meus sentimentos, entender o que eu estava sentindo, e isso não faz com que você não sinta, não é tipo assim: "Ai, eu tô muito chateada com tal situação que aconteceu". Aí quando você escreve: "A chateação passou, coloquei pra fora, passou". Não é isso. Quando você escreve, essa é a minha percepção, quando eu comecei a escrever, eu comecei a entender o que eu estava sentindo, então facilitava a mim mesma criar estratégias para lidar com aquilo. E isso não quer dizer que eu escrevia só momentos de chateações e explosões, não, viu, porque não é esse só o intuito, né. Eu escrevia, sei lá, sobre,
por exemplo, esse mês de julho que passou, foi o mês em que fez um ano que eu perdi a minha avó. Então, por diversos momentos ao longo do mês, eu revisitei memórias boas com a minha avó. Então, eu consegui transmitir, assim, para colocar para fora, não é nem transmitir, mas colocar para fora os sentimentos de saudade, a sensibilidade que eu fiquei ao longo e ainda a gente sempre fica, né, ao longo mas principalmente ao longo desse período que eu estava vivendo, eu consegui transcrever em palavras, para eu mesma conseguir saber lidar com aquela saudade, com aqueles sentimentos que eu estava sentindo. Então, a cada dia que eu lembrava de algo que eu tinha vivido com a minha avó, ou algo que tinha sido muito significativo, ou, enfim, memórias em que eu transcrevia o que eu estava pensando e acabava refletindo sobre esse sentimento, ficava mais fácil para mim depois lidar com o que é que eu poderia fazer com aquilo para administrar melhor em mim aquele sentimento. Um outro ponto que gente, esse foi, assim, sensacional. Eu estava assistindo teve um dia que eu estava assistindo Harry Potter, eu adoro, e A Câmara Secreta, que é um dos meus favoritos. E aí, né, eu já assisti esse filme não sei quantas mil vezes, e aí, durante o filme, eu fiquei pensando sobre a Fênix, que é o pássaro, né, de alvo Dumbledore, e ele morre e ele renasce das cinzas. E aí eu já estava muito eu já tenho ficado muito reflexiva sobre esse processo de transformação durante esse meu mês de aniversário, e aí eu estava pensando quantas vezes a gente dá um caco, e aí você vai, ó, transcrevendo, né, e foi o que eu fiz. Vou até compartilhar esse pequeno intervalo de pensamento que eu tive ao longo do filme, e que eu escrevi bem aqui no meu queridinho. Quantas vezes nós estamos um caco? Destruídos por fora, por dentro, assim, em diversas situações da vida. E, por mais doloroso que seja, a gente precisa morrer para renascer das nossas próprias cinzas, catando todos aqueles pedacinhos e ter uma nova jornada, né, uma nova oportunidade na vida. Parece algo, assim, lindo, sensacional, você fala, tipo assim, quando eu pensei nisso na hora, não é algo da mitologia, é um ser mitológico, e aí, né, fala assim: "Nossa, tem essa mensagem linda do morrer e renascer nas cinzas", mas isso é fácil, minha gente, isso é fácil. Quando a gente está de fora, a gente acha isso lindo, "Nossa, estamos vivendo uma confusão", mas a gente vai renascer das cinzas, vai viver para tu ver se é fácil assim. Então, quando eu estava assistindo um filme, algo assim me deu esse estralo na hora. E aí me veio essa reflexão, eu falei: "Não, eu preciso escrever um pouquinho isso". Aí eu fui lá, escrevi sobre isso. Então, é o momento em que eu consigo parar, não nem sempre todos os dias, mas eu consigo parar em algum momento do meu dia para anotar ou para colocar para fora qualquer tipo de sentimento, de pensamento e de reflexão que apareceu ao longo do meu dia. Pra mim, é uma atividade muito gostosa, muito terapêutica e muito fácil de fluir. Mas para você que talvez não tenha tanta facilidade com a escrita, não pareça tão fácil. Mas mesmo assim, eu gostaria de te incentivar a fazer esse processo terapêutico de escrita. Mesmo que não seja igual a minha, assim, né, tão fofinho, eu já deixo as páginas preparadas, minha gente, pra semana. Ó, essa daqui eu acho que eu já deixei fofinha. Deixa eu ver aqui, acho que eu deixei já. Ó, essa daqui, ó, que linda essa colagem. Já deixei aqui, ó, prontinha a página, ó, pra eu só escrever. Ui, talvez eu faça outra hoje, pra dar mais espaço, porque essa semana agora é a semana do meu aniversário. Talvez você não tenha essa vontade de fazer essas coisinhas fofas, mas um caderno simples e uma caneta azul e uma lista
já funciona. Se você não quiser se debruçar tanto nessa coisa filosófica e escrita tão minuciosa como eu gosto de fazer, eu vim aqui só para te incentivar e ser o pontapé inicial para você colocar os seus sentimentos no papel, colocar os seus pensamentos no papel, colocar as suas reflexões no papel. Ah, eu posso fazer no celular, no bloco de notas, no meu e-mail. Eu acho muito legal. O importante é fazer. Mas ainda assim, eu vou ser uma incentivadora ferrenha do das ferramentas dos anos antigos, da época artesanal e medieval da escrita com caneta e papel. Eu acho que quando a gente está escrevendo com caneta e papel, a gente não permite que o nosso cérebro acelere demais e nem desacelere a ponto de não acompanhar a nossa escrita. Porque enquanto estamos no celular, por exemplo, escrevendo, eu sinto que a gente acelera. Eu mesmo, quando eu estou escrevendo, eu escrevo um monte de coisa errada, esperando que o celular já corrija. Não, 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 eu quero escrever mais rápido. Quando eu estou escrevendo no caderno, eu sinto que eu quero manter esse ritmo, mas não é possível. Então eu preciso ir organizando a minha mente à medida que eu estou escrevendo. E só esse ato de ir escrevendo um pouco mais devagar do que no digital já me regula, sabe, do calma aí Jade, você vai escrever, oxe, tem tempo suficiente para você escrever e tem papel suficiente e caneta, não precisa essa correria. Vá organizando aí a sua mente, vá organizando aí seus sentimentos, sabe. Então esse vídeo ele talvez seja muito enriquecedor para quem estava esperando esse incentivo para começar um diário, mas pode ser bem desafiador, para quem não estava esperando essa lapada. Brincadeira, não tem lapada nenhuma, mas eu espero muito que eu tenha sido, um incentivo positivo, a partir desse vídeo aqui, a você pensar nessa proposta de ter um diário, ter um espaço, ter um caderno com a ideia de se organizar, de crescer e de se autorregular. De tornar possível você mesma enxergar como você pode se ajudar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou mais longo do que eu imaginava, eu achei que eu ia levar uns 5 minutos só falando disso. Estou vendo aqui que tá quase 18, né, mais ou menos isso. Eh, isso é sempre para ficar no começo e eu acabo esquecendo, mas se você gosta desse tipo de conteúdo sobre leitura e escrita, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe, faça seus comentários. Você tem um diário? O que é que você pensa sobre ter um diário? Comenta aqui para mim. Um beijo e até a próxima.